Premier League é provavelmente a liga mais rica da Europa, com o famoso Big Six que adora gastar rios de dinheiros. É pensando nisso que hoje eu faço o meu top 10 flops da Premier League. 10 jogadores que custaram um rio de dinheiro e não entregaram absolutamente nada. São verdadeiros flops. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. É claro que vocês não podem acabar confundindo um jogador flopado com um bagre, por exemplo, ou até um jogador que não atendeu às expectativas em certo ponto. Eu acho que o flop é quando o cara ele custa muito e ele não entrega nada. Quanto ele não entrega nada, vezes o quanto ele custou, formam o flop. Então, no primeiro lugar vai ter pra mim o cara mais absurdo nessa situação, e em 10º colocado, né, vai estar o que tá um pouco menos. Bom, cara, e vamos começar essa lista aqui com um nome muito conhecido de vocês, que é considerado bagre também, nosso querido Mykhailo Mudryk. Sim, cara, Mykhailo Mudryk é um jogador que enganou muita gente, cara. O Messi ucraniano, cara, o talento que vai vir aí da Ucrânia pra mudar o Chelsea, o novo Shevchenko, o substituto de Eden Hazard. Bom, cara, ele é pior que o Alan Saint-Maximin. Esse aqui é o grande problema. Ele custou 70 milhões de euros, né, podendo chegar a 100 se bater as metas. Pra quem já viu as metas, eu acho que ele não vai bater de jeito nenhum. Duvido bastante que ele vai conseguir fazer isso. E basicamente ele é um dos jogadores do Chelsea que mais ganhou oportunidades. É a coisa que não faltou pra ele durante todo esse período. O tempo inteiro ele tá ganhando oportunidade. O tempo inteiro ele tá sendo hypado. O tempo inteiro ele tá sendo acreditado, né? Pessoas tratam, por exemplo, o Madueke, que é um jogador que custou muito menos e que entregou muito mais até aqui, como se ele fosse o problema. E Madueke não ganhou muitas oportunidades no começo. Madueke não entrava em cenários favoráveis e ainda assim ele se sobressaiu muito a Mudryk. E Mudryk custou muito mais, não entregou nada. E agora ele está banido do futebol por doping. Então, cara, a conta vai ser feia nesse jogador, cara. Vai ser uma conta feia. Cara, Mudryk é um flop tanto. E pode piorar, né, com o passar dos anos. Vamos ver como é que vai sair essa situação dele do doping no tribunal. Ver como é que ele vai sair com isso aí. A depender do quanto tempo ele vai ficar punido, a situação pode melhorar um pouquinho. A coisa é feia, cara. Mudryk não entregou nada até aqui. Os gols dele são em jogos mais fáceis. As boas atuações também. A única atuação dele que eu lembro que foi boa, e olha que eu assisto todos os jogos do Chelsea, eu cubro aqui no canal inclusive, foi uma que ele vem do banco contra o Newcastle na Copa e ele ganha o jogo, basicamente. Ele faz o gol do jogo e garante a partida. De resto eu não lembro de mais nenhuma, cara, que não tenha sido sorte. Bom, em nono lugar, por 73 milhões de euros, eu estou falando de Rasmus Højlund, o nosso querido Erling Haaland da Shopee. Erling Haaland custo-benefício, como era dito na época, né? É só ver um jogador nórdico que ele é o novo Haaland, né? Se ele fizer gol. Cara, na época eu já sabia que não era pra tudo isso. Eu achava que o moleque tinha muito talento. Hoje em dia eu tô achando cada vez menos isso, cara. E Højlund, sim, eu já considero ele um flop, porque a não ser que caia um raio e um milagre absurdo aconteça, ele vai mudar o jeito que ele joga, cara. Ele é um jogador que é muito ruim. Com o Erik ten Hag ele era ruim, com o Ruben Amorim ele tá sendo ainda pior, né? E ele é um jogador que o grande ponto dele é que ele finaliza muito bem. E realmente algumas finalizações dele lembram Haaland. Ele é forte, ele é rápido, só que ele não tem consistência, ele não se posiciona tão bem, ele também não tem habilidades físicas e de drible impressionantes que fazem ele lidar bem com marcadores. Marcando, ele é terrível. Fazendo pressão alta, ele é frouxo. Criando o jogo, meu Deus do céu. Ele não sabe nem tocar a bola pro lado às vezes. Dar 2 toques e passar pra ele é uma dificuldade enorme. Ele também não sabe segurar os marcadores bem, cara. Assim, Højlund é um jogador assim intragável. Ele é terrível. Ele é terrível em todos os sentidos que você possa imaginar, cara, pra um centroavante. Ele é um completo fracasso. E não tem como eu falar outra coisa. Das atuações dele até aqui, é isso. Ele é um jogador fraco. Ele é um jogador que nunca deveria ter custado tanto. Um jogador do nível dele, assim como o Mudryk também, né, deveria ter custado 30 milhões de euros no máximo. Então o nono lugar tá com ele. Merecido, né? Bom, cara, em 8º lugar eu falo de Jadon Sancho, cara. Sim, Sancho do Manchester United. Sancho ele poderia ter em posições mais altas dessa lista, mas eu coloquei ele aqui porque tem uma questão aqui. Sancho não é um jogador que teve a devida oportunidade no Manchester e principalmente ele sofreu com a questão do fora de campo, né? Pra quem sabe do que eu tô falando, sofreu com a questão aí de depressão e tudo mais, e isso acaba atrapalhando o campo dele. E também sofreu um pouquinho de justiça. Tem uma temporada dele, por exemplo, a última, que ele não tava tão mal, só que a galera já tava com tanto ranço da cara dele que a galera começou
começou a odiar ele de graça, sabe? Então, Sancho, ele tá aqui como flop, porque ele custou muita grana, né? 85 milhões de euros não é brincadeira. Mas tem sempre essa questão de que ele é um jogador interessante, sim, e ele foi um pouco injustiçado em certo ponto. Só que sim, muito fraco o desempenho que ele entregou pro cara do Borussia Dortmund. O Sancho do Borussia Dortmund era um cara comparado a Neymar, era um cara que era visto como um craque, o novo goleador e tudo mais. No Manchester ele era apenas um jogador. No máximo que você pode dizer isso. Com a temporada horrível que ele fez de início, e a outra temporada ele já era um jogador interessante, mas não o suficiente para o que ele custou e a promessa que ele tava entregando ali nas mãos do Manchester. Pode ser que tenha sido o Manchester o problema, mas agora atualmente no Chelsea ele também tá tendo uma baixa aí grande, onde ele não faz nada nos jogos. Então pode ser o próprio Sancho o problema também. Então ele tá aqui em 8º lugar não à toa, ele é um jogador que merece estar aqui. Aqui a gente tá em 7º colocado, cara. Eu estou falando da transferência de Kepa para o Chelsea. E por 80 milhões de euros nós compramos o novo Neuer e recebemos o novo Kuditini. Não, eu até acho que o Kuditini era melhor que ele, cara. Meu Deus do céu, cara. Kepa tá em todas as listas negativas se você parou pra olhar aqui esse canal, cara. Toda lista negativa ele tá de um monte de coisa. É incrível, né? Kepa, ele é recordista aqui no canal. Ele tá em todo lugar. É incrível o quão ruim ele foi, cara. E sim, cara, foram anos de insistência, de não, agora vai, agora vai, agora vai. E ele falhou, a ponto da torcida odiar ele profundamente, cara. E mesmo na última temporada que ele entregou alguma coisa que a gente tava precisando de um goleiro, tem torcedor que odeia ele tanto que não importa, cara. Ele tá lá, ele é odiado e ele é um lixo. E é isso, cara. E eu entendo, porque realmente ele é um flop dos flops do flop, cara. Ele só foi um grande problema pro Chelsea, cara. Botou uma grana absurda em um goleiro, não conseguia revender minimamente de um nível aceitável e tinha uma dor de cabeça aí pela frente de um goleiro que não rendia de jeito nenhum e a grana que eles investiram foi nesse cara. A gente perdeu Courtois pro Real Madrid. Talvez se o Chelsea tivesse focado mais em Courtois, a gente teria um goleiro de elite hoje, cara. Mas não, a gente entregou pro Real Madrid que ganhou a Champions por causa de Courtois. Então você vê como é que a decisão do passado ela conta, né? E sim, Kepa é um jogador com desempenho horroroso, visto pelas suas mãos curtas. Qualquer chute de fora da área minimamente colocado, ele vai tomar o gol, porque ele é um goleiro com suas mãos curtas, né? Ele falha em muita coisa, cara. Ele é um goleiro bem completinho, assim, quando você olha no geral. Ele tem qualidade com os pés, ele se posiciona bem, mas ele é muito falho. E ele faz umas cagadas com frequência, né? Aquela cagada nível Onaná do Manchester United. Então aí se formou o Kepa, né? Goleiro pipoqueiro, com braço curto, que custou muito dinheiro e não entregou nada. Ainda tinha uma atitude meio arrogante, né? Tipo quando o Sarri pediu pra ele sair do campo, ele se negou a sair. Complicado, né? Bom, em 6º lugar eu tenho um jogador do Arsenal, Nicolas Pepe, ou Nicolas Pepe, não sei como é que pronuncia direito. Desculpa, eu desaprendi o português. Foi mal. Esqueci. E por 80 milhões de euros também, eles contrataram o ponta direito dos sonhos. E eles acabaram com o Saka. Não é tão ruim, né? Só que esse cara era pra ser o ponta direito do Arsenal. Só que ele era muito inconsistente, cara. Assim, muito inconsistente. Ao ponto de você não saber se você queria que ele estivesse no time ou fora. E depois de muitas temporadas de inconsistência, assim como muitos jogadores do elenco do Arsenal daquela época, como um Lacazette da vida também, ele acaba indo embora. E eu lembro que no comecinho ali desse projeto do Arsenal, a galera não gostava muito de Arteta, né? Até porque ele foi mandando embora esses jogadores aí meio inconsistentes. Hoje em dia a galera entende o porquê, cara. Até porque o Nicolas Pepe hoje tá no Vila Real depois de passar pelo Trabzonspor da Turquia. Basicamente é isso. Passou por um bocado de clube, não deu certo em nenhum e agora tá no Vila Real que tava sem elenco e precisou trazer ele pra lá. Mas é um jogador muito falho, um jogador que era visto tecnicamente como muito superior, como um jogador pro futuro e que tá com 29 anos de idade hoje e não entregou absolutamente nada pro futebol. Então é um jogador que realmente é um flop muito grande pro futebol mundial, no geral, assim. Não só pro Arsenal. O Arsenal que fez um investimento grande nele deve sentir até hoje em certo ponto, mas aí na base surgiu o Saka que supriu toda a necessidade que eles tinham, né? Mas pelo menos eles podiam ter um reserva hoje com nível minimamente perto do de Saka, o que eles não têm. Então o Nicolas Pepe ainda assim é uma falta ali, é uma baixa pro Arsenal, que normalmente não costuma gastar tanto, então por isso até que não tem esses grandes flops aqui, até pra não ter todo esse valor aí em grandes jogadores. Então a 6ª posição vai ficar com esse jogador aí, Nicolas Pepe. Nós temos em 5º colocado Darwin Núñez, ou Darwin Núñez, como você queira chamar, cara, o uruguaio, o monstro uruguaio, cara, uma máquina, um monstro, o centroavante mais não letal da Europa. Cara, Darwin Núñez é um jogador que custou 85 milhões de euros, visto como adversário de Haaland. Até hoje eu tô esperando essa disputa, que tá em 50-0 talvez, porque Darwin Núñez não ganhou até aqui os títulos, não marcou a quantidade de gols e não tem um desempenho minimamente perto do que Haaland entrega. É um jogador inconsistente, falho, que perde muito gol na cara e que talvez ser chamado de homem-gol
gol é um completo absurdo, cara. Talvez um homem não gol, né? Ele melhorou tecnicamente muito desde que ele chegou e ele é um jogador que contribui bastante pro time no contexto geral. Então ele marca bem, ele é um jogador que cria bastante pro time, mas convenhamos, você tem um camisa 9, você quer um cara pra ser letal na cara do gol e pra decidir um jogo, né? Não pra que ele fique criando pro seu time. Então o Darwin Núñez sim era um produto falho. E se o Liverpool não ganhou na sua última temporada com Klopp, foi muito por causa de Darwin Núñez também. Então de fato ele tá aqui nessa lista em quinto colocado não à toa. Ele merece estar aqui. Ele foi uma completa desgraça para o Liverpool até aqui, cara. Tem melhorado, quem sabe no futuro, né? Um jogador jovem ainda. Mas talvez a gente fique naquela igual a de Nicolas Pepe, né? Pensando, não, nessa temporada vai. E nunca acontece. Na quarta posição, eu falo de Antony. Sim, cara, o talentoso brasileiro aí, que é melhor que Rafinha. Vai ganhar a camisa 10 de Neymar depois que ele se aposentar. Ele mesmo, que gira a bola infinitamente. Nosso querido Antony. Ele teve um início minimamente interessante, apesar dele ter custado muito. Fez uns golzinhos e tudo mais, e depois foi só uma queda violenta de rendimento até o momento que ele saiu do Manchester. E tem uma série de problemas que Antony tem. Agora que ele tá na La Liga no Real Betis, muita gente tá impressionado, né? Que ele tá fazendo gol e tudo mais. E tá rolando o mesmo efeito pra mim que rolou no Manchester, que ele começa fazendo gol e tudo mais, e aí o que acontece? Os marcadores aprendem a lidar com ele. E aí fica tudo previsível. E ele começa a perder a bola toda hora. Ele começa a ser marcado muito bem. Começa a ficar cada vez mais difícil dele jogar. O que rolou com o Antony foi exatamente isso aí, cara. Essa queda de rendimento que você notou jogo a jogo foi por causa disso. Porque os marcadores entenderam como ele jogava, como ele driblava, o que ele fazia em campo. E se tornou cada vez mais fácil de marcar. E também os goleiros começaram a entender quando é que ele ia chutar, quando é que ia acontecer. E conseguiu se posicionar melhor a cada vez que ele ia chutar. E aí Antony se tornou um jogador previsível. Com movimentos repetitivos. E inclusive os gols que ele fez agora no Betis é esse mesmo movimento que ele repetia na Premier League e que não dava certo. A mira também não estava calibrada e tem alguns chutes dele que foram horríveis também. Então sim, o Antony da Premier League ainda tá no Real Betis de certa forma. Será que ele vai dar a volta por cima? Eu não sei, mas eu não tô vendo um jogador evoluindo tanto assim da noite pro dia não. Eu tô vendo o mesmo jogador, só que com a liga nova, a galera tá começando a conhecer ele, talvez role o mesmo delay que rolou na Premier League. Mas depois que esse delay passou, meu amigo, o Antony ficava no bolso de qualquer marcador. Todos os marcadores atormentavam o Antony. Poderia ser o cara mais horroroso do mundo, que ele ia marcar Antony com maestria e perfeição sem nenhum problema, porque Antony é um jogador falho. E eu lembro da galera que colocava ele acima de Rafinha, cara, e hoje vocês passaram uma vergonha, hein? O tempo provou que vocês estavam errados de um jeito, meu amigo. E lembrando que eu não citei o valor dele, né? 95 milhões de euros mais 5, ou seja, 100 milhões de euros. Cara, que doloroso, cara, que doído pro bolso do Manchester United, cara, que não vai conseguir vender ele nem da metade desse valor. Antony foi uma das piores contratações, um dos piores trabalhos de scout que eu já vi no Manchester United. Um jogador que nunca deveria ter sido comprado do jeito que foi. Se o Ajax pede 100 milhões em Antony, você não paga. Você vai atrás de qualquer outro jogador jovem. Ou tenta pegar essa grana e botar no Musiala, cara. Tentar, pelo menos, né? Que faria muito mais sentido do que Antony. Enfim. Agora, o terceiro colocado, também jogador do Manchester United, cara. Porque não falta, é muito cara. Eu tô falando aqui de Harry Maguire. E eu peço pra você nesse início aqui, você que tá vendo essa terceira posição, que não esqueça de deixar o like nesse vídeo, ok? Se tá gostando dessa lista, não esqueça do like, cara. Outra coisa também que eu peço pra você é que você use a opção de hype aí na aba de comentários, que ajuda esse vídeo aí pra mais pessoas, ok? Se você puder usar essa opção aí, ajuda bastante o canal também. Forma aí de você ajudar, se você quiser, claro. Também, se você quiser ter um contato maior comigo, me siga no Twitter, @ddcorvo. Vai estar na tela também. Agora, você que vai falar de Maguire dessa última fase do Manchester United, que ele tá indo minimamente bem com o Ruben Amorim agora, por favor, não use isso como exemplo. Pelo amor de Deus, são anos aí dele no Manchester jogando mal, sendo completo meme, né? Ele melhorou, ele deixou de ser meme, deixou de cometer erros bizarros, mas não é o suficiente. Ele é um jogador que custou 87 milhões de euros para o Manchester United, cara. E o desempenho dele é completamente terrível, cara. Assim, eu fiquei em dúvida se eu colocava ele ou Antony em terceiro lugar. Eles brigaram ali por essa terceira e quarta posição. Eu quero, inclusive, que você entenda que Maguire e Antony estão na mesma posição, na verdade. Só que não tinha como eu colocar um acima do outro, cara. Então eu decidi deixar desse jeito. Mas, cara, Maguire é terrível, cara. É um jogador muito falho. Como o marcador era muito desatento, então quando você tinha um nível de atenção dele até era interessante, frequentemente se atrapalhava em lances muito fáceis, acabava inclusive atrapalhando os próprios aliados, parecia completamente perdido em campo, parecia completamente não feito pro futebol moderno, essa proposta de jogo de controle, né, muito perdido nele, toma decisões ruins, até hoje também ainda, né, e principalmente na questão do passe, nem sempre ele olha pro melhor passe, e é um jogador falho num conjunto geral. Ele tinha todas as habilidades necessárias para ser
ser um gigantesco zagueiro, talvez pra ser o melhor zagueiro da Europa. Só que Maguire tá muito longe disso, cara. Eu acho que não dá pra colocar ele nem num top 100, talvez, né? A não ser que você queira uma insegurança gigante aí nas mãos. Então, cara, o destino de Maguire pra mim é ele ir pra um clube de menor expressão na Premier League e tentar recuperar o fim de carreira dele. Porque por enquanto, cara, ele é só um grande flop do Manchester United. Um jogador que não entregou nada, nada. Apenas foi caro, muito caro. Sinceramente, cara, eu não espero mais nada de Maguire, cara. Eu fiquei realmente impressionado nessa última fase dele, que tava jogando minimamente bem. Porque eu não esperava. Esperava o mesmo Maguire de sempre, a mesma cagada. Aquela... tocando já tá tocando na minha cabeça aqui, Gangster Paradise, né? Que é o meme dele. Já tá tocando aqui na minha cabeça nesse momento que eu tô falando, cara. Enfim, Maguire foi muito falho. Agora, em segundo lugar, esse aqui flopou no Chelsea e no Manchester. Mas eu vou falar dele no Chelsea. Falando de Lukaku, cara. Porque, obviamente, no Chelsea foi mais caro. Você entende porque ele tá acima, né? Dos dois que eu acabei de falar. Porque os dois que eu acabei de falar são muito ruins. Mas esse cara, meu amigo, difícil, hein? E no Chelsea foi um pouco pior, né? Porque o comportamento dele matou a estadia dele lá, cara. Ele simplesmente chegou na entrevista e detonou todo mundo. Detonou o treinador, detonou o time. Falou que queria voltar pra Inter de Milão, cara. Ele falou, não, eu amo a Inter de Milão. É isso. É uma boa, cara. Você tá em uma fase num clube, dê uma entrevista idiota dessas e ferre com a sua passagem lá. Então ele começou a ser odiado pela torcida, a direção não gostou nem um pouco e ele foi afastado ali do projeto. Lukaku é um jogador que custou 100 milhões de euros e é um cara que nunca se preocupou em entregar. Sim, toda lista negativa que eu faço ele tá. E eu não tenho o que fazer, cara. Assim como o Kepa, ele consegue ser um ser humano complicado, um jogador falho e ainda um jogador que custou muito e não entregou nada. E aí eu tenho que colocar ele em toda a lista, cara. E Lukaku aqui lidera sempre esse tipo de lista, cara. Da Premier League é incrível, porque ele fez 2 passagens ruins, cara. Cara, essa do Chelsea dele, cara, era um jogador que perdia muito gol, perdia muitas oportunidades. Não foi a coisa mais horrível do mundo, como a galera coloca. Tem gente que diz que Nicolas Jackson tem uma passagem melhor que a dele. Eu não acho. Eu acho que são passagens equilibradas entre as duas, devido às proporções de cada um. E sim, pra mim, Lukaku, evidentemente, pela carreira dele, é um jogador melhor que Nicolas Jackson. Mas, cara, não justifica o que ele fez, cara. Porque foi ele que se ofereceu pro Chelsea, né? Dando a entender sempre nas entrevistas o quanto ele gostava do clube, quanto ele tinha uma dívida e que ele queria terminar as coisas aqui que ele deixou em aberto. Ah, cara, vai a merda, irmão. Tu não fez nada aqui. Foi uma completa falha e em vez de simplesmente admitir que você tá indo mal e tentar melhorar e tentar ver a solução, você simplesmente quis culpar o clube pelas suas falhas e botar pra cima dos outros os problemas. E culminou também na Copa do Mundo horrorosa dele, que foi só um resultado dessa coisa de não assumir a culpa e tentar melhorar e sim tentar culpar outra pessoa e ficar pulando de barco em barco, né? Arrumando problema em todo lugar. É um cara que é odiado em várias torcidas, inclusive, né, cara? Muitas torcidas odeiam o Lukaku. E não é à toa, cara. Ele buscou por tudo isso. Então esse segundo lugar aqui, ó, tá muito merecido. Em primeiro lugar, eu acho que vocês já sabem de que eu tô falando, né? A maioria de vocês já deve saber. Jack Grealish. Por muito tempo, o jogador mais caro da Premier League, cara. E, cara, Jack Grealish do Manchester City parece muito um downgrade absurdo ao do Aston Villa. E tirando o fato dele cumprir uma função tática e com maestria e perfeição de criar o máximo que ele pode e não perder a bola, o resto todo ele não entrega. Ele é um cara que perde muito gol, ele é um cara que não é o protagonista dos jogos, nem nunca foi. Ele é um cara que muitas vezes abre um questionamento na sua cabeça do porquê que ele é titular em cima de outros jogadores que parecem ser muito melhor. E eu volto a falar, é por causa dessa função tática que ele cumpre, que Pep Guardiola pede pra ele fazer, ele faz com maestria e perfeição. E pra jogos que ele quer empatar, pra jogos que ele quer uma segurança a mais, Grealish é maravilhoso. Mas tirando isso, ele é horrível. Cara, você tem noção que esse cara foi o jogador mais caro da Premier League e que tem temporada dele que ele teve tantas oportunidades e ele não marcava gol, cara. Eu lembro aqui pra vocês, Raheem Sterling. Sterling é um dos jogadores que eu mais critico nesse canal. Mas durante a passagem dele no Manchester City, ele foi um absoluto goleador, um absoluto vencedor. Um jogador que se colocava em campo como um craque, que enganou as pessoas. Um jogador que chegou a ser enganoso. Um jogador superestimado. E não era à toa, porque ele entregou muita coisa em campo dentro do período dele com o Pep Guardiola. Ele aproveitava as oportunidades. Sempre foi um jogador extremamente falho. É o contrário de Grealish, inclusive, ok? Ele é um jogador que perde a bola com consistência quando não precisa, arrisca quando não precisa arriscar. Fazer essa troca é muito bom pra uma segurança em campo, mas o jogador entregar tão poucos gols, principalmente, no time que sempre foi goleador, é complicado. E não tem desculpa não, cara. Grealish é um jogador terrível, assim. Ele tá em primeiro lugar exatamente por causa disso, cara. Quando você olha o valor que ele custou, a função que ele cumpre e tudo que ele entrega no Manchester City, é muito pouco. Ele nunca é protagonista, cara, de jogo nenhum. Eu não lembro até hoje um jogo de Grealish que eu assisti que ele... Nossa, ele destruiu esse jogo.
jogo, cara, sozinho? Eu não lembro. Nenhum jogo. No máximo ele foi um jogador útil pro time, um trabalhador em campo. Mas será que o trabalhador em campo deveria ser o jogador mais caro da Premier League durante um período gigantesco? Custando 117,50 milhões de euros. Nono jogador mais caro em questão de transferências no mundo. É sério? Que é isso? É só isso? Hoje Savion, que acabou de chegar, já tá entregando a mesma coisa que ele entrega melhor. Assustador. Assustador, cara. Jack Grealish, ele é maior flop da Premier League e talvez com perigo aí dele ser o maior flop da Europa. Só que eu acho que não. No meu vídeo de maiores flops do futebol europeu, vocês vão ver que é o maior flop. Por enquanto vai ficar só nisso aqui, cara. E spoiler desse vídeo aí pra você nesse final, cara. Enfim, cara, essa foi minha lista. Deixa aí a de vocês na aba de comentários se vocês quiserem. Agradeço a você que deixou o like, agradeço a você que hypou esse vídeo e fez ele ir pra frente. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. É isso, rapaziada. Esse é o vídeo de hoje. Tchau.